Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura proposta pela nossa igreja para o 12º domingo do tempo comum, do ano C. A segunda leitura deste domingo, ela se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de 26 ao 29. O famoso, dentro da área da teologia, hino batismal. E vai dizer assim a segunda leitura. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestirdes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Vamos entender esse contexto. Eu já quero aqui fazer um pronunciamento. Quem vive no canal aqui já conhece. Aqui eu tenho uma playlist completa dos estudos de Gálatas, versículo por versículo, que esse texto já foi explorado lá, você pode dar uma olhada. Mas eu vou comentar agora, um outro comentário dentro desse texto completo aqui. Primeira coisa que São Paulo fala no versículo 26, nesse chamado hino batismal, é dizer assim: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Existe uma grande discussão entre o povo da Galácia, porque existia um grupo de pessoas que nós costumamos chamar nos estudos de judaizantes. Eles estavam meio que querendo impor a seguinte ideia, que para conseguir a salvação, não bastava ter fé na pessoa de Jesus Cristo, não bastava ser batizado, mas você precisava seguir todas as regras judaicas, como por exemplo a circuncisão, não comer determinados tipos de carne, e por aí vai. Então, a primeira coisa que Paulo começa então a discutir aqui é que a gente se torna filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, ponto final. Ou seja, acreditar na pessoa de Jesus Cristo, ter Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, ser batizado, isso já garante em cada um de nós a filiação divina. Segunda coisa, versículo 27. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não sei se você conhece, mas o rito de batismo que já teve lá na nossa igreja há muito tempo, a pessoa tinha que trocar de roupa, Ela acabava trocando de roupa porque isso remetia a essa ideia, de poder mudar de vida. Provavelmente, segundo os estudiosos, aconteceu a mesma coisa na comunidade da Galácia. Então o batismo é esse revestir, é uma nova roupa, uma nova roupagem que nós estamos vivenciando, tá bom? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Já vou até abrir esse parênteses aqui para falar sobre o nosso batismo. Será que nós, de fato, estamos revestidos de Cristo? Ou seja, as nossas ações remetem à pessoa de Jesus Cristo? As nossas ações apontam para a pessoa de Jesus Cristo? As nossas conversas, os lugares que nós frequentamos, os nossos pensamentos, os nossos ideais, as nossas metas, elas apontam para esta realidade de Cristo? Nós buscamos, de fato, viver como Jesus deseja que vivamos? Como batizados que somos? Isso é para a nossa reflexão. Depois é o versículo 28. Aqui a tradução do lecionário vai dizer o que vale não é mais, Mas no original entra mais na seguinte vertente. Não há mais, não existe mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Então eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, essa história do não há mais, que eu acho mais legal, a gente tem algum tipo de pergunta. Será que não existe, então, mais homem e mulher? Como é que pode isso, Na verdade, o que Paulo quis dizer é que, assim, essas divisões que existiam, elas não têm mais o mesmo peso, Não tem mais essa história de que mulher tem algumas coisas que para ela não vale, mas para homem não vale, para mulher vale, por aí vai. Como aconteceu no judaísmo, por exemplo. Só quem frequentava a sinagoga eram os homens, então tinha essa distinção nesse sentido. E aí, o que é que Paulo faz? Preste bem atenção. Ele começa a usar gente boa primeiro, judeu e grego, que é pagão. Só que depois ele inverte. Ele coloca escravo primeiro, que seria alguém pior, e o livre depois, que é alguém melhor. Depois ele reinverte e coloca o homem primeiro, que para aquela sociedade parece que era melhor, e a mulher por segundo. E a gente precisa se perguntar por que Paulo faz esse jogo, por que ele não seguiu a mesma ordem. É para meio que dizer assim, em Jesus tudo é bagunçado, As ordens são trocadas, porque todos esses têm a mesma dignidade. É interessante você perceber que também ele usa judeu e grego, que é o âmbito religioso, escravo e livre, status social, homem e mulher, a parte de gênero, do sexo. Então, olha que interessante, ele está querendo dizer que em Jesus não tem mais para que existir desigualdade religiosa.
Não tem mais para que se sentir superior ao outro. Não tem mais para que existir desigualdade social e essa grande briga social. Não tem mais para que o homem ficar se sentindo superior à mulher. Porque quando nós somos revestidos de Cristo, a nossa dignidade agora, ela surge por causa de Jesus. Não surge se é porque eu sou escravo, se é porque eu sou livre, se é porque eu sou homem, se é porque eu sou mulher, se é porque eu sou judeu de nascença, se é porque eu sou grego. A nossa dignidade nasce, a fonte da nossa dignidade é nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente não entende isso, né? A gente ancora a nossa dignidade em outras coisas. Por exemplo, fulano só é bom se fulano for formado na universidade. Fulano só é bom se ele morar num bairro tal. Fulano só é bom se ele tiver assim. Gente, a nossa dignidade está na pessoa de Jesus. A nossa dignidade católica, a gente aprendeu isso, está lá em Gênesis capítulo 1. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E diante dessa realidade, nós temos agora uma dignidade. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de conhecer a Deus. E aí depois ele vai dizer a frase-chave, né? Pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, na pessoa de Jesus Cristo existe unidade e tem que ser assim. Já lança a pergunta para refletir. Será que tem existido isso? Enfim. Por fim, versículo 29. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Isso aqui entra naquela discussão, né? Os judaizantes, como eu já comentei, meio que diziam assim, você só é descendente de Abraão se você de fato cumprir essas regras. E aí, o que Paulo está querendo dizer? Olha, se você acreditar em Jesus, pela graça do batismo, você agora recebe a promessa que foi dada a Abraão. Né? Então, é essa a nuance, né? O jogo teológico que São Paulo faz. E como reflexão para a gente, eu lanço algumas reflexões para a gente. Primeiro, nós somos filhos de Deus, temos andado e vivido como tal, temos, já como cristãos batizados, se portado como pessoas que são revestidas do Cristo. Nós temos nos perguntado se as nossas ações são condizentes com essa realidade. Outra coisa, nós temos promovido a unidade ou a desunião. Porque muitas e muitas vezes nós somos promotores da desunião e não da união. Nós somos pessoas que apoiamos distinção entre pessoas, que apoiamos discórdia nas nossas próprias paróquias, na nossa própria família. Às vezes nós somos as fontes de discórdia. Que entendamos que pela graça do batismo nós somos um em Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desta reflexão, desta meditação, desse estudo que trouxe para vocês hoje. E já te adianto, na primeira leitura os salmos já saíram e amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, vai sair o Evangelho. Então você não pode perder, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!